Boa tarde, meus irmãos da Igreja Batista Memorial em Vila Marina, como também todos aqueles que nos acompanham no canal no YouTube, na internet. Deus possa abençoá-los. Quero estar entrando hoje aqui para compartilhar com vocês uma meditação da Palavra de Deus que é maravilhosa. E também essa meditação é extraída do livro Bom Amigo, do pastor Israel Belo de Azevedo, que é um grande obreiro, pastor da Igreja Batista de Itacuruçá, na Tijuca. Ele tem esse livro de meditações maravilhoso, E uma das suas meditações eu tirei hoje para que nós pudéssemos refletir um pouco da Palavra de Deus e pudéssemos também pensar sobre esse tema, que é um tema interessantíssimo. O tema de hoje é perdas e ganhos. Perdas e ganhos, Na verdade, na vida a gente só gosta de ganhar, ninguém gosta de perder, Mas a gente sabe que a vida é uma luta e a vida é feita de lutas e às vezes vencemos e às vezes perdemos algumas batalhas em meio à luta. Mas a perda de uma batalha, para o cristão em Cristo Jesus, ele sabe que não perdeu a guerra, porque a guerra já está vencida em nome de Jesus. Nós somos mais do que vencedores por Cristo que nos amou, Romanos 8, 37. Mas o nosso texto hoje para falar de perdas e ganhos é um texto maravilhoso da Palavra de Deus que está em Êxodo, capítulo 10, versículo 16. Moisés está agora enfrentando Faraó, E naquela batalha das pragas do Egito, Moisés está na 8ª praga, que é a praga dos gafanhotos, e Moisés mais uma vez avisa Faraó: Faraó, se você não nos permitir sair, Deus vai trazer juízo. E Faraó não permitiu, e aí veio a praga dos gafanhotos e devastou o Egito, Então, Faraó, diz o texto de Êxodo 10:16, Faraó mandou chamar a Moisés e Arão imediatamente e disse-lhes: pequei contra o Senhor seu Deus e contra vocês. Pequei contra o Senhor seu Deus e contra vocês. Faraó sabia que havia perdido aquela batalha porque ele não quis ouvir a voz do nosso Deus. Antes de darmos prosseguimento, eu queria orar com você nesse momento, porque nós sabemos que a vida é feita de perdas e ganhos, A gente sabe que algumas vezes a gente perde, algumas vezes a gente ganha, e precisamos pedir sempre ao nosso Deus que nos dê força para agradecermos a Deus pelas vitórias e pedir ao nosso Deus que nos dê forças para também sentir as perdas da vida, as lutas da vida que todos os dias chegam a nós. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos e louvamos o teu nome nessa tarde, pelo muito que o Senhor tem feito em nossas vidas. Quero pedir por cada membro da nossa igreja, como também por cada irmão que está nos acompanhando na internet, cada amigo, cada colega. Ó Deus, esteja abençoando todos os nossos queridos nessa tarde, livrando, Senhor, desse problema tão grave que é essa doença que está nos assolando, mas permitindo, Senhor, que tenhamos alegria de neste tempo desfrutar as bênçãos do Senhor e desfrutar a bênção de estarmos em família, de estarmos no nosso lar, de contemplarmos os filhos, a esposa e aqueles que nos são tão caros. Pai, abençoa todas as famílias, Senhor. Abençoa todas as igrejas, Senhor. Abençoa todos os pastores, Senhor. Abençoa o teu povo espalhado sobre a face da terra. Nos protege, nos guarda, nos abençoa. E que através dessa reflexão possamos crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Em nome de quem oramos e em quem confiamos. Amém. Amém, meus irmãos. Perdas e ganhos. Nós estamos usando a devocional do livro Bom de Amigo, como eu já disse, do pastor Israel Belo de Azevedo, e ele diz o seguinte: o que fazemos quando ganhamos mostra a nossa grandeza ou pobreza de caráter, Você sabe perder, Muitas pessoas só sabem ganhar, muitas pessoas só querem ganhar, muitas pessoas só querem subirem ao pódio
e desfrutarem da vitória. Mas quando perdem, ficam arrasadas, destruídas, porque perderam e muitas vezes usam de trapaças e de coisas que não são boas para a vida de um cristão. Vindo a vitória depois de uma disputa verbal, de uma causa na justiça, de uma partida de futebol ou de uma corrida de rua. Seja o que for, nas mais diversas circunstâncias da vida, nós ganhamos ou perdemos, né? Devemos olhar para trás e notar com integridade que o nosso triunfo foi conquistado sem fraude. Como eu já disse, né? O cristão não usa de fraude, não usa de engano, não usa de trapaça. Essas coisas, se a pessoa usa isso, ela não pode ser chamada cristão, porque o cristão verdadeiro, ele sabe ganhar e ele sabe perder, porque ele não pode perder a sua integridade e a sua dignidade que foi dada na imagem e na semelhança que o nosso Deus e que nós temos do nosso Deus, e nós queremos refletir a graça e a glória de Deus. Portanto, o cristão não usa de outros caminhos que não sejam o caminho da palavra, o caminho da verdade, o caminho da integridade, seja na vitória ou mesmo na derrota. O cristão sabe que ele precisa manter a sua integridade. Nós temos o livro de Jó na Bíblia que nos mostra que Jó passou por momentos difíceis, mas ele disse: Deus me deu, Deus me tirou, bendito seja Deus. Jó disse, diante do momento mais trágico da sua vida, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. E a Bíblia diz que no final do livro de Jó, o Senhor abençoou Jó de maneira dobrada, porque Jó manteve a sua vida, a sua integridade diante do Senhor, mesmo sendo humilhado por Satanás, porque Deus permitiu tudo aquilo acontecesse para que Jó fosse fortalecido na fé e Satanás mais uma vez fosse vencido, porque quando nós permanecemos firmes na presença do Senhor, diante das lutas, das enfermidades, das perdas, das dificuldades da vida, nós glorificamos a Deus. Devemos olhar para trás e notar com integridade que o nosso triunfo não foi conquistado por fraude, por engano ou por qualquer outra coisa que venha. A nossa vitória, a vitória verdadeira, ela jamais é construída em cima do engano. Publicamos a nossa grandeza quando agradecemos a Deus pela vitória que nos possibilitou. Haja visto que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o cristão sabe que todas as vitórias da sua vida são dadas por Deus, são permitidas e são abençoadas por Deus, né? É claro que nós devemos nos esforçar, é claro que nós devemos estudar, é claro que nós devemos nos preparar, mas nós sabemos que com a ajuda de Deus nós podemos vencer as batalhas da vida, né? E devemos também saber que cada batalha na nossa vida nós não vencemos sozinhos, porque há pessoas que nos ajudam na vitória. Quando um jogador ele é destacado no meio do time, todos valorizam aquele jogador, mas ele fez gols ou ele se destacou naquela partida porque tinham 10 jogadores junto com ele, trabalhando ali na equipe para que o time chegasse à vitória. Muitas vezes a mídia destaca só um jogador, mas 10 jogaram. Então a glória não é só de um, do que fez o gol ou do que fez boas jogadas, mas é de todo o time, né? Então muitas vezes nós achamos que as nossas vitórias são nossas, mas muitas vezes a nossa esposa está nos apoiando, muitas vezes o chefe está nos apoiando, muitas vezes um amigo está nos apoiando, pessoas estão orando por nós. Não podemos ser egoístas ao ponto de pensar que as nossas vitórias são nossas porque nós conquistamos apenas pelos nossos próprios méritos, né? Mas pelos méritos de Cristo e pela ajuda daqueles que dia a dia oram por nós e estão lado a lado conosco, nos dando força. Como a Bíblia mesmo diz em Isaías 41, versículo 6, um ao outro ajudou
e ao seu companheiro disse: esforça-te. Então, nós temos pessoas que nos ajudam dia a dia. Indicamos que somos grandes quando, perdendo, nós tratamos com dignidade as pessoas que perderam sem humilhar, né? Eu acho bonito no tênis que dois jogadores estão jogando um contra o outro no tênis. E toda vez que acaba a partida, sai um vencedor e sai um derrotado. E acabou a partida, aqueles jogadores vão ao centro da quadra, se cumprimentam e saem então da quadra. Que coisa linda, que eu acho esse é o momento mais bonito no tênis. Tanto aquele que ganhou como o que perdeu se cumprimentam e saem da quadra, porque eles entendem que um foi melhor, o outro foi melhor, mas eles se respeitam, se cumprimentam e então saem da quadra. Isso pode ser no vôlei, no futebol, em qualquer esporte, né? Sempre temos um adversário, mas precisamos aprender a respeitar os nossos adversários, né? Precisamos aprender a não humilhar as pessoas que perdemos, né? Porque nós sabemos que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Então, jamais, numa perda ou um ganho, devemos humilhar alguém, debochar de alguém ou fazer qualquer coisa que não seja um ato digno, um ato cristão. Devemos respeitar o próximo, devemos respeitar aquelas pessoas que são diferentes de nós, devemos respeitar as pessoas de outra religião, devemos respeitar aquelas pessoas que, de maneira geral, escolhem outro estilo de vida, outra forma de vida que não é a nossa. Essas pessoas precisam ser respeitadas. Vencer é sempre gostoso, porque todas as vezes que vencemos, recebemos um prêmio. E o prêmio é uma bênção de Deus, né? Seja ele qual for, né? Nós vencemos e muitos jogadores de futebol vão levantar a taça, né? Aqueles dos esportes vão receber as medalhas. Sempre temos um prêmio quando vencemos, né? Demonstramos nossa grandeza quando compreendemos que a vida é feita de lutas e vitória. Isso me faz lembrar um hino do cantor cristão, quando ele diz: temos por lutas passado umas temíveis cruéis, mas o Senhor tem livrado dela seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos vida, perdão, paz e salvação. Então o nosso Deus é assim, mesmo diante das lutas, das batalhas da vida, o Senhor está sempre conosco. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E nós sabemos que as lutas são eminentes ao cristão. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A vitória de hoje deve nos preparar sempre para uma nova batalha, porque os problemas, as tribulações nunca param. Você vence uma batalha hoje, amanhã nós vamos começar uma nova batalha. Então temos que estar sempre preparado para as batalhas que estão vindo dia a dia. Precisamos entender que a vida é feita de altos e baixos, né? Alguém perguntou ao médico por que quando o coração da pessoa estava batendo, aqueles pontinhos iam para cima e para baixo, para cima e para baixo. E quando a pessoa morre, o ponto vai direto. Então, isso é o ser vivente. O coração representa a vida. Aquele gráfico vai para cima e para baixo. São os altos e baixos da vida. Mas quando aquela máquina bota uma linha reta, quer dizer que a pessoa morreu. Enquanto vivemos, estaremos sempre em lutas e vitórias, em perdas e ganhos. Mas sabemos que, como eu já disse, Cristo sempre nos dá a vitória. A palavra do Senhor diz que Cristo sempre nos conduz em triunfo. A palavra do Senhor diz que Cristo nos faz caminhar de glória em glória, de bênção em bênção. E Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais dos lugares celestiais em Cristo. Efésios 1, versículo 3. Quando ganhamos, devemos nos alegrar, mas sempre respeitando os que perderam. Devemos ter a grandeza de caráter, não devemos trapacear, não devemos ceder
as tentações da corrupção, da imoralidade e das facilidades da vida. O cristão luta e vence. Devemos vencer pelo esforço, pelo estudo, pelo foco, pela dedicação, nunca pela corrupção, pelo engano ou por outros meios, né? É muito triste. Devemos glorificar sempre a Deus por todas as vitórias que Ele nos dá, agradecer sempre a Deus, porque o nosso Deus, Ele sempre nos dá a vitória por Cristo. E devemos ajudar também aquelas pessoas que estão em dificuldades, que estão passando por momentos de perda, que estão passando por momentos de lutas. Devemos sempre ter uma palavra, né? Uma palavra para animar, uma palavra de Deus para essas pessoas, a fim de que essas pessoas possam se reanimar, porque nós convivemos com muitas pessoas e muitas vezes você olha um colega de trabalho, ele está triste, você olha uma pessoa na rua e ela está chorando. É o momento que Deus nos dá para nós darmos uma palavra de bênção para a vida dessas pessoas. Às vezes até um irmão nosso na igreja, sentamos do lado do irmão e não conseguimos às vezes perceber o quanto aquele irmão precisa de um toque no ombro, de uma oração, de um aperto de mão, de realmente um carinho, né? Mas muitas vezes o ser humano gosta de humilhar o outro ser humano, né? Gosta de pisar o outro ser humano. Isso me faz lembrar de uma música de Brooke Fraser, integrante do grupo Hillsong. Ela canta uma música chamada Oséias Wife, ou seja, a esposa de Oséias, onde ela faz referência ao profeta da Bíblia. E ela diz: nós somos como a esposa de Oséias. Nós estamos desperdiçando essa vida, usando pessoas como escadas e palavras como punhais. Meus irmãos, isso é uma grande e uma triste realidade. Nós usamos pessoas como escadas e usamos palavras como punhais. Em vez de termos uma palavra de vida, nós muitas vezes deixamos sair da nossa boca uma palavra de morte. Meus irmãos, que nenhum cristão possa obter vitórias fazendo das pessoas escadas ou usando palavras como punhais, mas que possamos sempre ser solidários com os nossos irmãos, com o nosso próximo. Jesus disse claramente: amai ao próximo como a si mesmo. Não deboche das pessoas, não fale mal das pessoas, não ajude as pessoas a afundar em meio à derrota, porque o que você faz hoje, você vai colher amanhã, porque a Bíblia diz: aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Então, se você semeia bênção, se você semeia palavras de bênçãos, você vai colher bênçãos e palavras de bênção. Mas se você semeia a humilhação, o orgulho, a vaidade, a jactância, você também vai colher no futuro essas coisas. Que o respeito e a consideração sejam sempre encontrados na nossa vida como cristão. O cristão, quando ele vence, ele deve, vencendo ou perdendo, ele deve manter a sua integridade. Nunca esqueçamos que terminamos uma luta hoje, começaremos uma outra luta amanhã. Às vezes a vitória de hoje nos prepara para a derrota de amanhã, ou a derrota de amanhã prepara para a vitória de depois da manhã. Sabemos que lutas e vitórias sempre hão de vir. Isso me faz lembrar de uma ilustração muito interessante que eu ouvi uma vez, de um grande rei que sabia que vinha um grande exército contra ele. E aquele grande exército que vinha contra ele poderia certamente o derrotar. E ele foi, chamou um sábio e pediu ao sábio os seus conselhos. E aquele sábio entregou 2 envelopes para aquele rei e falou: olha, você faz o seguinte, você abre esses 2 envelopes, um no pior momento da sua vida e o outro no melhor momento da sua vida. E aquele rei recebeu aqueles envelopes, se encorajou, foi à batalha, venceu aquela batalha. E ele então estava feliz da vida diante daquela situação. E no momento de tribulação, ele abriu também a sua carta. E naquela tribulação, havia, na primeiro envelope dizia: isso vai passar.
Ou seja, as tristezas, as dificuldades, as lutas, as enfermidades, isso vai passar. Mas naquele momento em que ele venceu a batalha, que ele deu uma festa e que a festa foi maravilhosa e que terminou a festa, ele lembrou do segundo envelope. E ele foi lá buscar o segundo envelope e quando abriu, dizia: isso vai passar. Então os momentos de vitória vêm e vão. Os momentos de derrota vêm e vão. Os momentos de lutas são sempre. Enquanto estivermos vivos, enfrentaremos problemas, lutas, dificuldades. Mas devemos fazê-lo sempre com a fé em Jesus Cristo. Devemos sempre contar com a presença de Deus, com a oração, com os louvores. Enfim, devemos usar as nossas armas espirituais para que enfrentemos as batalhas da vida e, como diz a Bíblia, sejamos mais do que vencedores. Devemos sempre lembrar que Deus está conosco em qualquer momento da nossa vida. Devemos lembrar que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, como diz o Salmo 46:1. E devemos lembrar ainda de Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu não sei o que você está passando hoje. Eu não sei se você está vivendo um momento de grande alegria ou de grande tristeza. Eu sei que o mundo está apavorado por causa do coronavírus e nós precisamos orar para que seja esse momento um momento de reflexão, para que seja esse momento um momento de oração, pois nós sabemos que isso vai passar. E você vai voltar ao seu trabalho, você vai voltar às suas atividades, você vai voltar a tudo aquilo que Deus colocou diante de você. Quero orar mais uma vez por você e agradecendo a Deus por tudo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós sabemos, ó Deus, que em nome de Jesus essa doença vai passar. Eu sei, Senhor, que isso é um momento de reflexão para o cristão e para as pessoas do mundo, Senhor. Nós sabemos que a volta de Cristo é iminente e essa enfermidade global é um prenúncio também da volta de Jesus Cristo. Nós sabemos, ó Deus, que muitas vezes enfrentamos enfermidades, lutas, problemas, lutas as mais diversas, mas cremos que isso vai passar em nome de Jesus. E cremos, Senhor, que o Senhor Jesus está conosco todos os dias até a consumação do século. Tira, Senhor, todo o espírito de medo da vida das pessoas que estão nos ouvindo, os nossos irmãos. Não deixe que ninguém fique apavorado, desesperançado, mas, ó Pai, que nesse momento seja um momento de confiarmos no Senhor, ó Deus, de corrermos para o Senhor como nosso refúgio, como a nossa fortaleza, como o socorro bem presente na angústia. Como diz o Salmo 62, derramai perante Ele o vosso coração. Então, Pai, estamos diante de Ti derramando o nosso coração, pedindo que Tu repreendas essa enfermidade do Brasil e de todo o mundo, pedindo a Deus que Tu fortaleça aqueles que estão cansados, que Tu anime aqueles que estão sem ânimo, que Tu renoves a fé daquele, Senhor, que está muitas vezes entristecido, e que cada um nessa tarde possa contar com a bênção do Senhor, com a alegria do Senhor, com a paz do Senhor Jesus. Em nome de quem oramos e em quem confiamos. Amém. Que Deus abençoe você. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de acionar o sininho, de dar o seu like e de cooperar conosco. Deus o abençoe. Que você tenha uma tarde e noite de bênção e de paz.